Doutor André, uma das mudanças bem importantes aí está a figura do juiz de garantias. Como seria isso? Olha, esse é um aspecto muito interessante do novo Código de Processo Penal, em que ele prevê a figura de um juiz que seria responsável pelas medidas securatórias, por todas as medidas anteriores à ação penal. Ele examinaria sob o ponto de vista da legalidade, sob o ponto de vista do devido processo legal, se essas medidas eram importantes ou não, se elas deveriam acontecer ou não. Só que a legislação prevê que esse juiz não, o juiz que tomar primeiro conhecimento o juiz de garantias, né, o juiz a quem for incumbida essa primeira etapa, não vai poder participar da instrução do feito. E isso é muito ruim. É muito ruim porque a maior parte das comarcas brasileiras conta com apenas um juiz. Então nós temos problemas de toda sorte, na medida em que, por exemplo, um juiz decretar uma prisão preventiva, ou conceder uma liberdade provisória, ou determinar uma quebra de sigilo bancário, ele não vai poder, a posteriori, julgar aquele caso. Nós temos que chamar um outro juiz. Num país continental, com realidades absolutamente díspares. Então isso é péssimo, sob o ponto de vista da estruturação da prestação jurisdicional penal, em face da estrutura dos órgãos dos tribunais. Veja, o próprio relator da comissão especial que cuidou de levar esse projeto adiante, disse claramente em palestra, recentemente, no próprio Fonacrim, em Porto Alegre, que essa matéria, na verdade, ou esse instituto do juiz de garantias, era uma espécie de especialização de competência para as comarcas maiores. E somente para as comarcas maiores. Então, como acontece hoje, é muito conhecido para quem é dos meios jurídicos, o juiz de precatórias. Ele fica só com a responsabilidade de cumprir cartas precatórias numa determinada comarca de maior tamanho, com um volume maior de varas. Agora, o que eles fizeram? Com essa ideia inicial, que era uma especialização para melhorar a efetividade do serviço, eles acabaram criando essa prerrogativa em favor do investigado, do acusado, que vai em muito onerar os cofres públicos, que vai desarticular e desorganizar a metodologia de apuração, ainda mais quando a gente pensa em localidades muito distantes, né? Nós temos a Amazônia brasileira aí que tem comarcas que ficam distantes uma da outra milhares de quilômetros. Então, o que vai acontecer? Se tivermos um magistrado em cada uma dessas comarcas, possivelmente os processos vão atrasar, não é? Nós vamos ter uma série de problemas que nós não precisamos ter porque não é necessário. Não é? Então, eu acho que é uma questão que precisa ser muito repensada pelo parlamento. É óbvio que, e aí eu acho que a magistratura federal, como de resto, né, o Poder Judiciário, respeita as opções do legislador dentro do princípio da separação responsável de poderes, mas não pode deixar também de se manifestar no sentido de que isso vai ser um entrave. Se o que nós estamos procurando é efetividade, não vai ser com o juiz de garantias que a gente vai conseguir. Outra mudança aí é no Instituto do Interrogatório. Como seria? Olha, na verdade, o que o Código está fazendo, o Código de Processo Penal, o projeto de Código de Processo Penal, ele está compilando na legislação processual penal as mudanças que já vem acontecendo. Uma questão interessante, que é própria do avanço das novas tecnologias, né, é a possibilidade do interrogatório por videoconferência. Eu acho que é a questão mais interessante aí, até para diminuir os custos e a dificuldade de transporte de réu preso, não é? Enfim, é uma visão mais pragmática da aplicação do direito processual penal. E os tipos de prisões que o novo código traz? A gente pode falar das principais? O anteprojeto de Código de Processo Penal, ele cuida das prisões sob uma categoria que é a de categoria de prisão provisória, ou seja, deixa bem claro que a prisão antes da condenação ela tem uma natureza cautelar e se subdividem
da mesma maneira que já acontece em flagrante, temporária e preventiva. No que tange à prisão preventiva, surgem duas novas hipóteses, além das que existiam anteriormente, que é a que prevê a prisão em razão da extrema gravidade do fato, ou seja, um fato muito grave, um delito de muita repercussão no seio da sociedade, que gera indignação, não é? Ele é passível de prisão preventiva. Em segundo lugar, a reiteração pelo agente de práticas delituosas, ou seja, diminuir a possibilidade do indivíduo continuar. Você prende, em razão de uma soltura, ele vai lá e comete o mesmo delito novamente. Nós tivemos um caso recentemente de um indivíduo que abusava, sabe, ficou muito famoso na mídia, do indivíduo que abusava sexualmente de mulheres em ônibus. Quer dizer, ele foi preso, solto, e na semana subsequente ele cometeu o mesmo delito. Pela nova legislação processual penal já seria caso de preventiva, logo ali. Doutor André, o Congresso está pronto para votar a SPL ou o senhor acha que são necessários mais debates, correções no texto, por exemplo? Cabe ao Congresso Nacional, dentro da sua esfera de disponibilidade como poder autônomo da República, que é proceder ou não à votação. Mas eu também não posso deixar de fazer constar uma manifestação minha como vice-presidente da JUF, que os juízes federais criminais, reunidos num fórum criminal em Porto Alegre, entenderam que o momento para a votação não é oportuno. Agora, eu acho que o que esse mesmo fórum teve, e que é, a meu ver, a circunstância mais importante de toda essa discussão a respeito se o código avança ou não, foi que, pela primeira vez, nós tivemos uma participação de membros do parlamento, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça esteve lá, de representantes do Ministério Público Federal, de representantes do Executivo, ou seja, o que nós tivemos, que inauguramos nesse Fórum Nacional Criminal, no 6º Fórum Nacional Criminal, foi o diálogo, seja para votar, seja para não votar, o importante é que o diálogo foi estabelecido. E com o diálogo, nós conseguimos construir democraticamente a melhor proposta para o Brasil.